Você já se perguntou a quem os Minions serviram durante a Segunda Guerra Mundial, já que eles existem há milhares de anos? E eles estavam no Egito quando as pirâmides foram construídas. Será que eles eram os caras que seguravam os chicotes? Hoje nós vamos desvendar os maiores e mais sinistros segredos e fatos envolvendo os Minions, e que você nem é capaz de imaginar. Fica com a gente até o final para descobrir cada um desses 10 fatos chocantes sobre os lacaios do Gru. Se ajeita na cadeira e relaxa. Tá começando mais um Team Videos. Se eu te contasse que os Minions foram responsáveis pela morte de todos os chefes que eles tiveram até agora, você acreditaria? Claro que eles não fizeram nada disso de propósito, o que não muda o fato de que eles foram os responsáveis pelo extermínio deles. Depois que eles evoluíram e se tornaram bípedes, eles participaram da morte do seu primeiro chefe terrestre, o Tiranossauro. Depois eles tiveram a brilhante ideia de fazer com que o Homem das Cavernas usasse um mata-mosquito pré-histórico para se defender de um urso gigante. Depois derrubaram a pirâmide em cima do faraó e transformaram o Drácula em pó, literalmente. E depois eles praticamente explodiram Napoleão com uma bala de canhão. Eles ainda fizeram o abominável Homem das Neves partir dessa para uma melhor, com um pedaço de gelo enorme na sua cabeça. Sim, ele morreu mesmo. Isso sem falar na Scarlet Overkill. Pois é, provavelmente a Scarlet acabou sendo condenada à morte, já que ela foi acusada do crime mais grave que existe no Reino Unido: conspiração contra a coroa real. A maioria das pessoas nem faz ideia, mas a Inglaterra tinha pena de morte até o ano de 1969, sendo que o filme dos Minions se passa em 68, ou seja, um ano antes do fim da pena capital, o que significa que sim, os Minions e também o Gru foram responsáveis pelo fim da linha, tanto do Herb como da Scarlet. Se é que você me entende. Sinceramente, ser seguido por essas criaturas amarelinhas deveria ser considerado uma espécie de maldição. Todo mundo que eles servem de um jeito ou de outro se dá muito mal. Parece que só o Gru se safou, pelo menos por enquanto. Apesar da voz engraçada e do constante sorriso dos Minions, não podemos nos enganar. A vocação deles realmente é a maldade. Agora há pouco a gente falou da genética deles, então podemos considerar a chance de que o DNA de todos os Minions apresenta uma predisposição para seguir o ser mais maléfico que eles puderem. Em essência, isso significa que, pelo menos indiretamente, tanto os Minions apreciam as maldades feitas pelo seu chefe, como eles podem ter participado ativamente de atos que a humanidade com certeza considera hediondo hoje em dia. Por exemplo, quando eles construíram as pirâmides, você acha que foram eles que levaram pedra por pedra para que ficassem prontas, ou eles eram os caras que estariam usando o chicote para fazer os escravizados no Egito o trabalho pesado, enquanto eles ficaram com o projeto, o que deu muito errado, o que para eles seria só mais uma tarefa como qualquer outra. Outro exemplo que a gente pode tomar seria o Drácula que eles transformaram em pó. Tudo indica que realmente eles não se importam com o fato do vampiro sugar o sangue das suas vítimas. Eles só querem servir ao homem ou mulher mais malignos que eles encontrarem. A gente pode dizer que a filosofia de vida deles é muito simples, mesmo que seja bem maléfica, não concorda? Quando o líder não é mau o suficiente, os Minions simplesmente vão o abandonar, mais cedo ou mais tarde. A principal confirmação disso acontece no terceiro filme do meu malvado favorito. Em 2 momentos diferentes, eles claramente se revoltam com o Gru quando percebem que ele abandonou a vida de super vilão. O Mel mostra imagens do antes e depois do protagonista, e vemos que eles vibram loucamente em todas as cenas em que o Gru aparece cometendo crimes e realizando atos de vilania, do seu passado glorioso de super vilão. Em outras palavras, eles realmente querem alguém mau como chefe. O segundo momento que confirma isso acontece no final do filme, quando vemos um enorme grupo de Minions embarcando com o Gru para a realização de atos criminosos.
e a gente pode ver que eles estão bem empolgados com a possibilidade de voltar a servirem alguém mal. A gente só espera que o Drew não tenha o mesmo fim dos mestres anteriores dos Minions. Mas, diferente dos seres amarelinhos, a gente nunca abandona nossos líderes, que são nossos inscritos. Se você ainda não é um líder, clica no botão de inscrição aqui embaixo. Muitas pessoas acreditam que na Segunda Guerra os Minions poderiam ter servido aquele cara que a gente não deve falar o nome. Mas a verdade é que depois de analisar bem a história deles, eles provavelmente nem sabem que esse conflito teve escala mundial. E a gente pode provar. A cena em que eles praticamente fazem Napoleão perder a guerra se passa provavelmente no ano de 1815, quando aconteceu a Batalha de Waterloo. Depois disso, eles fazem uma colônia de Minions em algum lugar gelado que deve ser a Sibéria. Só em 1968 eles vão para a Inglaterra, o que, se a gente fizer uma conta rápida, significa que eles passaram cerca de 153 anos vivendo em seus iglus e cabanas de gelo. Ou seja, enquanto o mundo estava literalmente se acabando em pólvora e conflitos, os amarelinhos estavam ensaiando músicas de Natal e jogando futebol no gelo. Por isso que o Kevin, Bob e Stuart saíram em busca de uma nova liderança que poderia guiá-los de volta no caminho da vilania. A verdade é que os Minions têm um DNA completamente diferente de qualquer outro do planeta Terra. Isso fica muito claro porque eles não envelhecem, já que todos estão no mundo há milhares, talvez milhões de anos. E também não existe nenhum Minion com nenhuma barba de velhinho até agora. Além disso, eles sobrevivem no espaço sem oxigênio e também têm a habilidade de esticar partes dos seus corpos, coisa que parece que nem eles mesmos sabiam que podiam fazer, o que levanta bastante suspeita sobre se realmente eles são do nosso planeta. Existe uma teoria que afirma que aqueles pequenos seres unicelulares do início do filme, na verdade seriam células da pele de algum alienígena que veio à Terra e acabaram evoluindo e ganhando vida própria. O que, convenhamos, explicaria bastante coisa, já que de fato não existe nenhum ser vivo na Terra que se pareça com os pequenos seres amarelos. Como a gente comentou, os Minions têm características totalmente únicas. Desde o primeiro filme de Meu Malvado Favorito, deu pra notar que os lacaios do Gru têm apenas 3 dedos em suas mãos. E com o lançamento do filme exclusivo dos Minions, a gente pôde perceber que é a mesma quantidade de dedos nos seus pés. Além disso, eles têm detalhes muito interessantes, como o fato de só apresentarem entre 1 e 2 olhos. E falando nisso, você já parou para perceber que nunca foi mostrado até hoje nenhum Minion sem o seu protetor ocular? Isso porque eles já saíram da água usando aqueles protetores que todos nós conhecemos muito bem. Algumas versões deles sem os óculos de proteção existem por aí e mostram como eles seriam sem nada em seus olhos. Até que não ficou tão ruim. E você? O que acha? Os 899 Minions que existem são muito parecidos entre eles, mas com o passar dos anos a gente começou a identificar algumas diferenças entre eles, como a altura e até mesmo a largura. Não é mesmo, Otto? Mas existe um detalhe bem interessante sobre os amarelinhos que a maioria ainda não sabe. Eles têm 6 tipos de cabelos diferentes. 5 foram conhecidos nos primeiros filmes da franquia, que incluem o cabelo penteado, o cabelo curto, o cabelo tipo broto, o espetado e o totalmente careca, que são a maioria deles. E em Meu Malvado Favorito 3, um novo corte foi incluído no Minion Mel, que tem cabelo só nos lados da cabeça, como se tivesse calvície. Olha, eu gosto de todos os Minions, mas como a gente acabou de comentar sobre ele, vamos deixar aqui nos comentários #Mel, em homenagem ao único Minion que tem um corte de cabelo diferente de todos os outros. Calma que a gente não tá falando que eles criaram a fruta em si, mas eles criaram o seu nome.
Isso porque muito antes dos próprios humanos existirem na Terra, podemos ver que dois Minions notam um cacho de fruta que eles tanto amam. Intuitivamente, eles a chamaram de banana, batizando a fruta com esse nome pela primeira vez na história. Afinal de contas, nenhum outro ser no planeta sabia falar naquele momento. Nesse sentido, a gente pode até dizer que os Minions criaram o primeiro idioma da história. Apesar de meio que terem parado de evoluir desde que saíram da água e se tornaram seres terrestres, os Minions ainda assim foram capazes de um dos maiores feitos culturais da história. Eles criaram o primeiro idioma conhecido, pelo menos no universo de meu malvado favorito. A linguagem deles é conhecida como Minionese, e como a gente viu no tópico anterior, eles começaram a usar ela assim que saíram da água, como quando encontraram o tiranossauro. Além disso, eles nomearam a fruta que eles mais amam também pouco tempo depois, como a gente já comentou. Ela foi desenvolvida pela equipe de criação da Illumination especialmente para os nossos seres amarelos engraçados. E apesar de parecer algo indecifrável para quem não é especialista em línguas, a verdade é que ela é formada por palavras de línguas que existem de verdade. O Minionese inclui palavras em espanhol, russo, coreano, francês, inglês, alemão, indiano, filipino e italiano. Agora tá explicado porque você consegue entender uma coisa ou outra do que eles dizem, mas nunca tudo. Até o coitado do Gru, que é chefia deles há mais de 50 anos, não entende completamente nada do que eles falam. E para finalizar, a gente tem alguns detalhes bem interessantes que provavelmente você ainda não tinha percebido. Por exemplo, normalmente os Minions mais altos, como Kevin, sempre têm cabelos crescidos, e com algumas exceções, geralmente os amarelinhos de um olho só são baixinhos como Stuart. Além disso, eles têm algumas palavras que usam com bastante frequência, como bidô, que quer dizer me desculpe, e também falam bastante belo, que significa olá em Minionese, e é claro, banana, que todos nós sabemos o que é. Esses são os 10 fatos incríveis e alguns deles bem chocantes sobre os Minions que a gente descobriu na franquia Meu Malvado Favorito. Eu tenho que falar que eu amo os nossos queridos amarelinhos e sempre me divirto com eles. E você? Pensando nisso, a gente separou 2 conteúdos que você pode gostar de assistir. E estão aparecendo agora na sua tela. Valeu e até a próxima!